Nessa aula, nós vamos começar fazendo a instalação do sistema gerenciador de banco de dados. Eu escolhi o Postgres. Então, vamos abrir aqui o browser, digitar Postgres SQL, Downloads. Então, vamos entrar lá. Vamos entrar, o site é esse aqui, ó. Então, vou entrar lá no site. Vou fazer o download. Aí, estando aqui na página, ele vai está perguntando qual é o sistema operacional para qual eu devo instalar, então ele aceita vários sistemas operacionais. No caso aqui eu estou utilizando o Windows, então ele tem aqui um instalador. Vou clicar em download aqui nesse link. E aí a gente pode pegar qualquer versão acima da versão 10. Ok? Então aqui no caso, o meu Windows é 64 bits, posso utilizar essa versão, tem a versão 13. Eu vou escolher a versão 12. E vamos aguardar aqui o download. Rapidinho, vou dar uma pausa aqui no vídeo. Aqui o download está quase concluído. Faltam apenas 3 segundos. E prontinho. Vou na pasta onde eu vou encontrar o instalador. Está aqui. Dou 2 cliques. Eu estou instalando aqui numa máquina virtual, porque eu já tenho essa versão instalada na minha máquina. Então, para que não dê problema, eu estou fazendo essa instalação. Então, aqui, permitir o aplicativo, executar. Durante a instalação, ele vai pedir basicamente o local de instalação e uma senha do usuário administrador. Então, é bom que vocês anotem essa senha, para que vocês possam utilizá-la. Está um pouco lento aqui. Tá. Ele vai começar a instalação. Então, aqui no site também, a gente, no site do Postgres, no caso, aqui a gente também encontra a documentação de tudo que a gente vai precisar dos comandos que a gente vai acabar estudando. Então, vocês podem baixar, a versão PDF desses comandos para deixar localmente, mas também tem a versão online. Então, dependendo da versão do Postgres que vocês instalaram, você pode escolher a versão da documentação que vocês querem visualizar. No nosso caso aqui, a versão 12. Então, aqui eu clicando aqui na versão 12, ele já começa a apresentar para mim toda a documentação da versão 12. E a minha sugestão, né, depois do curso ou durante o curso, é igual que eu sugiro para quem está aprendendo uma linguagem de programação. Deem uma lida, não precisa ser profunda na documentação, só para vocês poderem ter uma noção dos recursos que a linguagem oferece, que o banco de dados oferece. Então, aqui, ó, a instalação. Continuando aqui, vou clicar em Next. Aqui ele me sugere um local onde vai ficar a instalação. Ok? Então, vai ficar em Program Files, PostgreSQL, /12. Se vocês instalarem outras versões, ele só vai mudar o número da versão e o diretório sugerido vai ser sempre esse.
Nesse diretório vai ficar a instalação do Postgres e também ficam ali armazenados os bancos de dados que a gente vai acabar criando. Eles ficam tudo a partir dessa pasta. Aqui ele está mostrando o que ele vai instalar. Eu vou só desmarcar esse Stack Builder aqui, que não se faz necessário para o nosso curso, mas o restante é muito importante, principalmente o pgadmin 4 e o Command Line Tools. Aqui é o diretório onde vai ficar armazenado os bancos de dados. Então, se a gente quiser colocar o banco de dados em uma outra pasta, né, em outro local, aqui é o momento agora de você fazer isso. Logicamente, você também pode fazer isso depois, mas aí já exige um pouco mais de conhecimento para que você possa ficar apontando o diretório correto onde fica o banco de dados. Eu vou utilizar aqui o padrão, então é nessa pasta data, né, dentro dessas subpastas aqui, é que vai ficar que vão ficar os bancos de dados que a gente vier a criar. Aqui ele pede a senha, né, do principal usuário, que é o usuário que ele já vai criar dentro do banco de dados, que é o usuário Postgres. Então, eu vou utilizar uma senha com o mesmo nome de usuário para que eu possa facilitar. Mas a gente sabe que utilizar senhas fáceis assim não é aconselhável para nada. Aqui é o número da porta que o banco de dados vai ficar ouvindo, né? Eu fiz uma referência muito rápida ao que seria porta, mas a gente vai entender mais detalhes sobre essa porta, sobre a configuração disso, mais para frente. Então, a gente sabe que a instalação do Postgres está sendo feita numa determinada máquina, na máquina local onde a gente vai trabalhar. E a porta onde essa aplicação vai ficar ouvindo os comandos é a porta 5432. Então, o Postgres usa essa porta como padrão. Cada banco de dados tem uma porta específica, cada aplicação tem uma porta específica. Então, é muito bom a gente ter em mente esse tipo de informação, porque a gente vai precisar. Então, duas informações vocês devem ter anotado em algum local. A senha que vocês escolheram, o nome do usuário, que é o Postgres, e no caso aqui a porta 5432. Feito isso, aqui uma questão de localidade, né, para ele fazer algumas traduções de caracteres, por exemplo, acentuação, data, hora, mas eu sugiro vocês utilizarem o local, ele vai pegar as configurações do sistema operacional onde você está instalando, então sugiro não mexer nisso agora. E aqui ele, basicamente, tudo que você selecionou, quais são as portas, o diretório, qual é o usuário, né? Ele vai criar, então, esse usuário como um usuário do Windows também, não apenas como usuário do Postgres. Onde vai ficar a instalação do aplicativo, pgadmin 4, isso aqui é muito importante a gente saber, mas eu vou mostrar para vocês como configurar o ambiente também após a instalação. E vamos começar a instalação. Então aqui eu vou dar uma pausa, porque esse processo não que seja muito demorado, mas é um pouco lento. Bom, já estamos quase finalizando aqui agora a instalação. Lembrando que algumas aplicações, como servidores e banco de dados, são gratuitas, outras são pagas. No caso, Postgres, pelo menos até o dia de hoje, a utilização dele é gratuita. É um excelente banco de dados. Eu tenho ele trabalhando em vários clientes, com um banco de dados já beirando a casa dos bilhões de registros, e ele tem funcionado muito bem. Após a instalação, a gente vai fazer a configuração do ambiente. Vamos testar para ver se está tudo funcionando direito. Se não tiver,
a sugestão: faz a desinstalação, reinicia o sistema operacional e tenta instalar de novo ou a mesma versão ou uma versão diferente para ver se vai dar tudo certo. Vamos aguardar mais um pouco. Bom, concluída a instalação, clicar aqui em Finish. E agora a gente vai testar a configuração. Então, ele deve ter instalado um aplicativo chamado pgadmin. Então, a gente vai escrever aqui pgadmin e nós vamos iniciar o pgadmin. O pgadmin é uma ferramenta para que a gente possa gerenciar o nosso banco de dados através de uma interface web. Então, nessa interface web, a gente consegue visualizar a estrutura dos bancos de dados, quais bancos de dados existem, e a gente consegue executar comandos e ver a resposta, né, dos comandos nessa interface. Então, no caso do Postgres, é essa ferramenta que o administrador de banco de dados utiliza para fazer toda a manutenção do banco de dados em si. Esse administrador é aquele personagem que eu comentei com vocês, que é o DBA, que é uma pessoa, um profissional da área de TI, especializada em banco de dados. Bom, ao iniciar o pgadmin, ele pede a senha daquele usuário administrador do Postgres. Então, a senha, eu coloquei a mesma, né? Postgres. Então, aqui, logou. Aqui eu tenho o servidor. Se eu clicar aqui, ele vai perguntar a senha de novo do Postgres. Eu vou colocar a senha para me conectar. Ele já vem, deixa eu ver se ele já vem com um banco de dados. Ele já vem com o banco de dados dele. Esse aqui é o nome do banco de dados local que ele já instala. E a gente vai fazer a nossa instalação a partir daqui. Essa ferramenta eu vou acabar explicando para vocês no decorrer do curso, mas se vocês chegaram até esse passo, então significa que a instalação deu tudo certo. Vamos continuar a configuração do ambiente para o restante. Então, eu vou na pasta onde o Postgres foi instalado, abro o Windows Explorer, este computador, Drive C, arquivos e programas, Postgres 12, e existe essa pasta bin. Então, dentro dessa pasta ficam os comandos que a gente pode vir a utilizar. Então, eu vou copiar esse caminho, dar um Ctrl C aqui, e agora eu vou configurar as variáveis em ambiente. Editar variáveis em ambiente do sistema. Vem aqui, ó, variáveis de ambiente. Nessa região aqui eu tenho a variável path. Então eu vou editá-la e acrescentar um novo caminho, que é aquele caminho que eu copiei. E vou dar um OK. Feito isso, fechar essa janela. Eu vou abrir uma janela de console para ver se está tudo certo e vou digitar psql version e vou ver qual a resposta que ele vai dar. Aqui, ó, funcionou. Ele me diz que a versão instalada é a 12.5. Então, até aqui está tudo funcionando. Para fechar o pgadmin, deixa eu ver se tem uma opção de logout.
Não, eu acho que é só fechar mesmo a janela, ele já vai fazer o logout automaticamente. Então, esse aqui foi o vídeo de instalação do sistema gerenciador de banco de dados Postgres na nossa máquina. No caso aqui, eu instalei numa máquina virtual, mas vocês podem instalar numa máquina local. Até a próxima.